Olá, tudo bem? Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Que bom é estarmos aqui mais uma vez. Hoje nós estaremos falando sobre o nosso oitavo assunto, né? Vamos falar sobre o milênio. No estudo passado nós falamos sobre a volta de Jesus e vamos seguir uma sequência hoje, compreendendo um pouco mais, abrindo um leque para compreendermos os acontecimentos finais. Mas peço você nesse momento a orar comigo, porque precisamos do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus. Vamos orar. Obrigada, Pai querido, por tua graça, por tua misericórdia, por mais uma vez estarmos aqui. E eu peço a Deus, verdadeiramente, em nome de Jesus, que possamos conseguir compreender esse assunto. Pai, o tempo é curtinho, são só 10 a 12 minutinhos, mas que o Senhor nos dê o entendimento em nome de Jesus. Amém. Como eu estava dizendo, hoje vamos falar sobre o milênio. O que é o milênio? Esse milênio, ele vai ser uma pausa entre a primeira e a segunda ressurreição. 1000 anos de descanso da terra. Nós vimos lá em Apocalipse 20, verso 6, que tem essa primeira ressurreição, a qual acontecerá no momento da volta de Jesus. Vamos lá, abra sua Bíblia em Apocalipse 20, verso 6. Nós falamos um pouco sobre isso no estudo passado. Se você perdeu esse vídeo, você pode procurar lá no canal do YouTube, Regilaine Medina, ou também no meu Facebook, eu ando postando todos lá no meu Facebook também, ou pode entrar em contato comigo pelo meu número de telefone. Olha para você ver o que diz aqui. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, aqueles que ressuscitarem na primeira ressurreição, que será na hora da volta de Cristo, como nós falamos lá em 2 Tessalonicenses capítulo 4, né, verso 16 em diante, nós falamos que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois e serão nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, né, e levados, né, arrebatados para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Subiremos com Jesus e os anjos e estaremos no céu, numas férias de 1000 anos. Mas o que os salvos estarão fazendo nesse tempo de 1000 anos lá no céu? A Bíblia fala sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2, diz que, ou não sabeis que os salvos, né, que os santos hão de julgar o mundo, né? Então a Bíblia diz que, nós vamos falar sobre isso num estudo posterior, mas que os salvos, nesse período dos 1000 anos, eles estarão atuando como juízes. Será então o juízo de comprovação. Tudo que nós fazemos é analisado e é escrito pelos anjos. Então, assim, cada um de nós temos os nossos registros no céu. Então, durante esses 1000 anos, os salvos terão oportunidade de abrirem esses livros e entenderem por que fulano e cicrano não foi salvo. Mas se você chega lá no céu, o salvo chega e não encontra alguém que ele pensou que estaria lá. Então, ele terá a oportunidade de ter acesso a esses livros da vida da pessoa e ver que Deus foi justo em não levar essa pessoa, porque a pessoa não pôde estar ali, porque a pessoa mesmo não quis. Então, a Bíblia diz que os salvos, nesses 1000 anos, estarão atuando como juízes. Não que eles irão inocentar ou condenar alguém, mas compreender no desenrolar da história o porquê que um foi salvo, e aceitou a salvação, e o outro porque não ressuscitou e estão no céu juntamente com eles, tá bom? Mas, enquanto os salvos estarão no céu durante esses 1000 anos, como que irá ficar a terra durante esse período? Nós podemos ir lá para Jeremias, então, aqui em Jeremias, capítulo 4, verso 23 a 26, diz o seguinte: olhei para a terra e eis-a sem forma e vazia. Isso aqui não é em Gênesis, tá? Eu sei que em Gênesis também começa desse jeito, mas isso está aqui em Jeremias. Olhei para a terra e eis-a que estava sem forma e vazia. Para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que estremeciam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então, quando é que vai ser a ira de Deus? Que é falado ali sobre a ira de Deus, o juízo, né? Será na volta dele. Então, nós vimos no estudo passado que no momento em que Jesus estiver vindo,
vai haver grandes terremotos, cidades serão destruídas, os mortos em Cristo ressuscitarão, mas os mortos que morreram sem Cristo continuarão mortos, e aqueles que estiverem vivos e perdidos, ao olhar a face de Cristo, eles morrerão. Né? Nós vimos essa informação no estudo passado. Então, assim, durante os 1000 anos, enquanto os salvos estarão no céu, essa terra vai estar sem forma e vazia, vai estar apenas uma destruição total. E você pode ver também lá em Jeremias 25:33, dá também essa informação clara para nós. 25:33. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão planteados, nem recolhidos e nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Então, aquelas pessoas que morrerão ali no momento da volta de Jesus, né, os ímpios, eles não vão ser planteados, não vão ser enterrados, vão estar todos como esterco mesmo, um monte de mortos pela terra ali, durante esses 1000 anos, né? Eles estarão mortos e os salvos estarão no céu. Mas quem é o único que vai estar vivo durante esse tempo e vivo aqui na terra durante esse tempo? A Bíblia diz que o único que estará aqui na terra será Satanás. Apocalipse capítulo 20, verso de 1 a 3. Vi descer do céu um anjo que tinha uma grande corrente. Na mão uma grande corrente, segurou o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então você vê como a Bíblia deixa claro que durante 1000 anos Satanás ele estará preso. O Apocalipse ele é escrito de uma forma simbólica, então não assim, digamos que Satanás vai estar preso e amarrado, mas é porque qual que é a obra do diabo? A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E durante esses 1000 anos ele vai estar numa prisão de circunstâncias, seja preso, ele não vai ter a quem tentar, ele não pode ir ao céu, aqui na terra não vai ter ninguém para ele tentar, então ele vai ser preso, né, aqui durante esses 1000 anos, mas depois de 1000 anos é necessário que ele seja solto. Quando então que vai acontecer esse período? Só recapitulando, Jesus desce, os salvos mortos ressuscitam, os salvos vivos são transformados e vão para o céu. Os salvos os perdidos que estiverem mortos, eles não ressuscitarão. Os vivos que estiverem perdidos morrerão. Então, durante 1000 anos, os salvos estarão no céu e os perdidos estarão aqui na terra mortos e apenas Satanás estará aqui, né? Você pode ver essa informação, a Bíblia deixa clara, no Apocalipse 20, verso 5, ó, o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, enquanto não completar os 1000 anos, o restante dos mortos não ressuscitam, os mortos perdidos. Mas, findados os 1000 anos, vai haver o quê? João, ele diz assim, que ele viu a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Apocalipse 21, verso 10. Então, a Bíblia deixa clara que quando finalizou os 1000 anos e todos os casos foram vistos e revistos no céu, né? Cada pessoa pôde analisar ali que aqueles que lá não estarão, não estão lá por causa da decisão deles mesmos, mas que Deus é justo, porque realmente Deus é justo. Então, a Nova Jerusalém desce do céu juntamente com os salvos, né? E nesse momento, né, ao completar-se os 1000 anos, os mortos perdidos então ressuscitarão. Eles só ressuscitarão depois de completar os 1000 anos. E Satanás será solto de sua prisão nesse momento. Por quê? Porque agora ele vai ter novamente a quem ele tentar. E o que Satanás vai fazer então com esse exército de perdidos? Eu imagino ali, a Bíblia diz que o número dos perdidos é como a areia da praia do mar. Olha que interessante. Apocalipse capítulo 20, verso 8. Quando, porém, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número deles é como a areia da praia do mar. Então, a Bíblia diz que Satanás ele vai enganar esses perdidos, dizendo que foi ali da forma enganosa dele, né? Querendo reunir todos esses perdidos, que é como a areia da praia do mar, de tantos que são, a gente pode ver uma noção disso, bem simples. Por exemplo, quando você convida alguém para um culto para falar sobre Deus, a pessoa
não quer nem saber, né? Vão poucas pessoas, mas quando é para uma coisa bagunça, balada, coisas que não agradam a Deus, você vê que é junta de pessoas, né? Então essas pessoas, elas se aliarão a Satanás para tentarem destruir a Deus, se possível, né? E aí fala aqui no verso 9: marcharão então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Marcharão então pela superfície da terra, marcharam pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então a Bíblia diz que Satanás ele vai reunir esses perdidos e, se fosse possível, eles destruiriam o próprio Deus, ou seja, não há mais arrependimento no coração dessas pessoas. E é então onde Deus vai executar o juízo final, aonde vai descer do céu fogo e enxofre e consumirão a todos. Infelizmente, eles terão que ouvir Jesus dizendo, né, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Está escrito em Mateus, capítulo 25, verso 11, né? 25, verso 41. Qual é a nossa posição nessa questão? Nós sabemos que o que vai acontecer. A Bíblia deixa claro o que vai acontecer. Mas a decisão de qual lado nós vamos estar, ela não depende de Deus, ela depende de nós. Deus fez tudo o que pôde fazer para nos dar a salvação. Mas agora a resposta disso vai depender de mim e de você. Qual lado você quer estar nesse dia? Quer você estar no céu durante os 1000 anos? Ou você vai estar aqui na terra, morto, aguardando a segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo? Não quer você aceitar Jesus na sua vida? Não quer você ficar do lado vencedor? Sabendo qual passo você deve tomar. Que Deus ele possa te dar que você possa tomar a decisão correta. E que o Espírito Santo possa continuar trabalhando na sua vida. No próximo estudo nós iremos falar sobre aonde estão os mortos. Né? Vamos entender o que acontece com a pessoa quando ela morre. E que você possa estar comigo também nesse dia assistindo, né? Quando eu gravar esse vídeo, que você possa assistir também. Que Deus o abençoe, que você possa ter conseguido entender esse estudo e qualquer dúvida eu estou à disposição. Deus o abençoe. Vamos orar? Obrigada, Pai, por tua graça. Obrigada, Senhor, por ter nos dado a salvação. Nos ajude a sermos obedientes à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.